como é que a igreja viveu ao longo desses séculos, desde que começaram a ser escritos os livros, né, do Novo Testamento. Vamos lá. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o quê? A primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? O último livro a ser escrito, os exegetas estão de acordo, foi o Apocalipse. Nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos. Só para escrever isso aqui levou 50 anos. Mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares, né? Esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia, né? Marcos escreveu o seu evangelho para a igreja de Roma, Lucas para a igreja dos gregos, e assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estavam espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo, e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos 2 séculos. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. Esse princípio da sola Escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero.